Domingo, dia 11 de setembro. Submissão para o serviço. Paulo nos admoesta, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pede-nos que possuamos o sentimento de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 4 até o 8. Paulo estava convencido de que, se os homens pudessem ser conduzidos a considerar o sacrifício estupendo feito pela majestade do céu, o egoísmo seria banido dos corações. O apóstolo se deteve demoradamente sobre ponto após ponto, para que pudéssemos compreender de alguma forma a maravilhosa condescendência do Salvador em favor dos pecadores. Ele dirige primeiro a atenção para a posição que Jesus Cristo ocupava nos céus, junto ao Pai. Revela-o em seguida renunciando à sua glória, sujeitando-se voluntariamente às condições humildes da vida humana, assumindo as responsabilidades de servo e tornando-se obediente até a morte mais ignominiosa e revoltante, a mais penosa, a morte de cruz. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esse texto que nós lemos até agora está no livro A Ciência do Bom Viver. Que nós possamos nos lembrar do exemplo de Cristo Jesus. E agora, no próximo texto que nós vamos ler, nós teremos um testemunho poderoso a respeito de pessoas que também acabaram sofrendo nesta vida, mas que tinham uma esperança maior. Vamos ver aqui. Testemunhos para a Igreja, volume 1, diz o seguinte para nós. Foram-me mostrados os valdenses e o que eles sofreram por causa de sua religião. Eles estudavam conscienciosamente a palavra de Deus e viviam segundo a luz que possuíam. Foram perseguidos e expulsos de seus lares. Suas posses, obtidas mediante duro trabalho, foram-lhes confiscadas e suas casas queimadas. Fugiram para as montanhas e ali enfrentaram terríveis sofrimentos. Suportaram fome, fadiga, frio e nudez. A única veste que muitos puderam obter era a pele de animais. E, no entanto, os dispersos e desabrigados se reuniam para unir as vozes em cânticos de louvor a Deus, porque eram tidos por dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o quanto essas pessoas sofreram e como que eles ainda assim passavam por esses sofrimentos. E a irmã White continua dizendo o seguinte: eles se encorajavam e animavam uns aos outros, e até manifestavam gratidão por seu miserável abrigo. Muitos de seus filhos ficaram doentes e morreram de frio e fome. Contudo, os pais nem por um só momento pensaram em renunciar à fé. Eles prezavam o amor e o favor de Deus acima de todas as facilidades e riquezas terrenas. Receberam consolação de Deus e, com alegre esperança, olhavam para a recompensa futura. Vejam só, pais perdendo seus filhos porque estavam passando por necessidades, fome, frio, mas ainda assim louvavam a Deus e prezavam o amor a Deus acima de tudo isso. E eles animavam uns aos outros. Vejam só que coisa importante. Como é importante animarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros à fidelidade e o amor a Deus. E ter os olhos na recompensa futura. Precisamos olhar que o fim, querido irmão, minha querida irmã, não é a sepultura aqui. O fim
que Deus deseja para cada um de nós é a salvação e a eternidade. E Deus é fiel às suas promessas. Ele é fiel às suas promessas, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos nos lembrar disso. E agora nós vamos ler o último texto, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, e diz o seguinte para nós: Deus quer obreiros de oração, fiéis que semeiem junto a todas as águas, como está escrito em Isaías capítulo 32, verso 20. Os que assim trabalham ficarão surpresos ao verificar que as provas, suportadas resolutamente em nome e na força de Jesus, darão firmeza à fé e renovarão o ânimo. No caminho da obediência humilde encontram-se segurança e poder, conforto e esperança. A recompensa, porém, será finalmente perdida pelos que nada fazem por Jesus. As mãos fracas serão incapazes de agarrar-se ao poderoso. Os joelhos débeis deixarão de servir de sustentáculo no dia da adversidade. Os obreiros bíblicos e obreiros cristãos receberão a gloriosa recompensa e ouvirão as palavras: Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. O meu desejo e a minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós nos empenhemos na obra de Deus e que lá no final todos nós ouçamos essas palavras: Muito bem, servo bom e fiel, venha e participe da alegria do seu Senhor. Que assim seja comigo e com você. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.